Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje você vai conhecer a história da Maria Valentim. Eu conversei com ela pelo WhatsApp no dia 18 de novembro de 2022. Ela me contou que teve uma experiência de quase morte durante um trabalho de parto. Até aí tudo bem, a experiência da Maria era apenas mais uma clássica experiência de quase morte. Só que depois disso ela tem outras histórias para contar. Ela se encontrou com seu filho falecido durante o que seria um sonho e teve uma experiência com uma luz muito forte e quente que invadiu a sua casa em uma madrugada, entrando no quarto dela e do seu filho. Até hoje, a Maria não faz ideia que luz era essa. Eu acho que ela quer saber, porque durante a nossa conversa ela perguntou: alguém saberia o que entrou no nosso quarto? Vamos conhecer a história e quem sabe alguns de vocês tenham a resposta. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e de comentar também para ajudar o nosso canal a crescer. E se você assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para nós. Muito obrigada. Oi, moça. Tudo bem, menina? Então, eu preferi falar assim, porque escrever para mim é difícil. Eu tenho 63 anos de idade, meu nome é Maria Aparecida Valentim, 63 anos de idade, tenho uma filha de 41 anos de idade, 7 netos e 2 bisnetos. Tive 2 filhos com deficiência física, com amiotrofia espinhal, que infelizmente já estão falecidos, estão lá no céu. Bom, para começar, eu não me lembro o ano que isso aconteceu, porque quando aconteceu, eu já tinha o meu primeiro menino de 14 anos que faleceu, já tem 21 anos de idade que ele faleceu. Ele faleceu com 14 anos, já tem 21 anos de idade, e o outro já tem 5 anos de idade, ele faleceu com 31 anos de idade. Hoje era para estar com 36, né? 35 ou 36 anos era para ele estar. E o Jonathan, que foi o último que faleceu. Então, e eu não me, quando aconteceu o QM comigo, aconteceu com o meu primeiro filho, o que faleceu, de 14 anos. Foi com ele que eu tive o QM, né? Que é o mais novinho. E eu me lembro que eu estava com uma barrigona, tudo, e deu as primeiras dores, eu fui pro hospital. Foi uma QM na gravidez. Eu fui pro hospital, então fizeram lavagem em mim, eu me lembro que era mais ou menos umas, 11 horas, se não me engano. Acho que era umas 11 horas da noite, quando eu fui ter o menino. Acho que é por aí. Foi esse horário entre 10 horas, 11 horas. E eu tive que fazer a cesárea, porque eu já tinha a cesárea do outro meu filho, né? Eu tive que fazer a cesárea. Eu sei que eu tomei a injeção nas costas, né? A RAC nas costas. Mas quando eu já tomei a RAC nas costas, eu já me deu um revertério. E é engraçado que quando eu estava grávida dele dentro da minha casa, eu lia muito a Bíblia, sabe? E eu me lembro que eu sabia que eu ia falecer. Eu tinha um negócio na minha cabeça que falava comigo: você vai falecer. Então, por medo disso, eu comecei a pegar a Bíblia. Eu peguei a Bíblia e falava: pelo amor de Deus, não me deixa eu morrer, não me deixa eu morrer. Mas sabe aquela sensação que você vai morrer na mesa? Eu tinha essa sensação. Então, aí, continuando, eu já estava no hospital, tudo, fizeram a lavagem em mim, tudo, me deu a anestesia, estava na mesa já. E era para mim ser operada, eu ia operar para não ter mais filho, eu ia tirar as trompas, não era para amarrar, eu ia tirar. Meu marido tinha pago tudo, né, direitinho, e eu ia operar. Então, quando aconteceu isso tudo, eu me lembro, a única coisa que eu me lembro, quando eu estava nítida, foi que ele me deu anestesia, ele me fez eu sentar, abaixar para dar nas costas. Eu nem vi a injeção, porque eu tenho pavor de injeção.
Eu sei que ele enfiou lá, eu senti uma agulha enfiando bem lá no fundo de mim ali. E eu deitei, ele me deitou, ela, né? Tinha uma enfermeira, um anestesista, tudo, e o médico lá na frente, uns 2, 3 médicos ali. E aí o médico, eu sei que o médico falava assim pra mim, levanta a perna. Ele me deu um comando. Eu me lembro dele falar pra mim, levanta a perna, como um comando. E eu lembro que eu falei pra ele assim, eu não consigo. Quer dizer que nisso daí, acho que ele já estava pronto para ser operado. Eu falei para ele, não consigo. Eu sei que depois disso, ele falou para a moça ali, ela já está pronta. Foi as palavras que eu escutei. E aí eu comecei a sentir ele mexendo em mim. Eu não senti abrir barriga nenhuma, mas eu senti, sabe quando ele começa a puxar? Quando ele começou a puxar, eu sei que eu fui perdendo os sentidos. Eu me lembro que a única palavra que eu escutei o médico falar, não, mas eu lembro que o médico puxou um todo tal, e aí eu me lembro que o médico mostrou para mim as trompas, ele falou, mostrou para mim, sabe, mostrou para mim, eu me lembro que eu vi, e eu sei que depois aí eu não vi mais nada, eu escutei só o médico falar, corre que nós estamos perdendo ela. Foi só isso que eu escutei o médico falar. Aí eu sei que eu comecei a ficar sem ar, eu puxando o ar, eu puxava o ar, vou fazer outro. Eu sei que eu puxava o ar, e eu sabia que eu ia morrer. E aí eu pensei, tá vendo? Eu pensei comigo, eu sabia que eu ia morrer. Nisso eu me lembro que é como se a minha vida passasse tão rápido, sabe, como se fosse um filme, vinha assim, sabe, na minha frente, assim, pronto, acabou. Quando acabou, assim, sabe, tudo, eu vi assim como se meu corpo boiasse. Eu senti meu corpo boiando, leve. Quando eu percebi, eu estava em cima, eu estava nas nuvens, e tudo assim cinza, sabe? Como se eu estivesse numas nuvens, e eu olhava para baixo, eu vi na maca, na cama, os médicos em volta de mim, eu não escutava nada, eu só via os médicos em volta de mim, ai, uma sensação leve, gostosa, sabe, sem dor, sem nada, leve. E é engraçado que eu fui no outro, o meu corpo começou a flutuar, e eu fui no outro departamento, na outra sala, eu saí da sala onde eu estava, eu fui na outra sala e eu vi o meu marido ajoelhado orando, eu vi a minha sogra orando, que é a mãe dele orando. Aí eu pensei comigo, por que eles estão orando, né? Aí eu não entendia, para mim era como se fosse normal, eu me via assim, eu não me assustei, entende? Eu não fiquei assustada nada. E aí eu senti uma sensação muito gostosa, que eu não queria sair de lá. Aí de repente é como se eu olhasse na minha frente, e eu vi um túnel, sabe, que é não é bem um túnel, eu vi um lugar como se fosse um túnel, assim, como se você tivesse que entrar. Aí o meu corpo foi para aquele túnel, como se fosse um comando para aquele túnel, sabe? Eu sabia que eu tinha que ir para aquele, é como se fosse um buraco ali. E aí eu fui indo devagarzinho, flutuando, e uma luz lá, é como se fosse uma luzinha lá no final, escura assim, assim em volta, e lá no fundo uma luz que eu sabia que eu tinha que ir para aquela luz. Eu fui indo, flutuando, e aquela luz chegando mais perto, aquilo aumentando, e aquela sensação maravilhosa. Quando eu cheguei naquela luz, que eu vi aquela luz tão brilhante que meu olho não conseguia ficar aberto, de tão brilhante que aquela luz, eu escutei uma voz grossa, sabe, falar assim para mim, volta, sabe, volta, bem grossa assim, sabe, volta. Aí como se tivesse que, meu corpo como se estivesse sendo puxado, fez assim, ó, o meu corpo foi puxada. Eu fui puxada daquela luz, sabe? Puxaram eu, como se uma mão arrancasse eu assim, sabe? Mas foi em segundo.
Aí eu voltei. Como eu voltei, eu acordei e eu estava já na sala, no quarto, né, de onde que fica que você, né, já faz as coisas, tudo, eu já estava no quarto, né? Eu estava no quarto com a outra menina, porque só tinha 2 pessoas no quarto, porque eu fiz a cesárea. Meu marido praticamente pagou, né, um coisa, e eu fiquei praticamente quase num quarto particular, eu fiquei junto com outra menina, foi lá no Santa Catarina que eu fiquei, né, lá na Zona Sul que eu tive o meu neném. Eu acordei assim, assustada, como dizendo, aonde que eu estou, né? Ainda eu perguntei pra menina, mas onde que eu tô? Aí ela falou, você tá no quarto. Ela falou, nossa, ela falou assim, você se debateu a noite todinha, você se debatia a noite toda, ela falou, você bateu a noite, queria bater a cabeça, sabe? Você se debateu. Aí tivemos que chamar o médico, as enfermeiras, tudo. E aí você ficou deram tipo um tranquilizante e você se acalmou. Eu falei, não me lembro nada disso. Né? Ela falou assim, nossa, menina, a gente pensou que você estivesse praticamente morrendo aí, né? E quando eu acordei já era 7 horas da manhã, entendeu? Quando eu acordei. Porque quando eu acordei com a enfermeira me acordando, falando, mãezinha, o café. Foi onde eu perguntei onde que eu tava, né? E a menina falou, e a enfermeira olhava para ela, como que era para ela não falar o que tinha acontecido, né? Porque poderia eu ficar. Aí a enfermeira falou, né? Aí veio outra enfermeira, né? Pra medir minhas coisas ali, a menina falando, né? Tava falando comigo. Aí a enfermeira pegou e falou pra mim, realmente, quase nós perdemos você. Você praticamente morreu e voltou de novo, a enfermeira falou. Eu falei, ela falou, é. Ela falou, nós trouxemos você de volta, porque você morreu e voltou de novo. Então eu achei isso uma coisa assim, sabe? E eu fiquei com aquilo, porque isso que aconteceu comigo foi numa época que era muito difícil a pessoa falar EQM. Praticamente nem existia. E eu fiquei com aquilo, eu queria saber o que foi que experiência foi aquela que eu passei. Porque quando aconteceu isso, acho que foi meu filho que faleceu, já tem 21 anos de idade, então faz 21 anos de idade para trás, né? Então você vai ver mais ou menos a data que aconteceu, que foi meu filho novinho, então já faz 21 anos que ele faleceu, e ele faleceu com 14 anos. Então você faz 21 anos, com mais 14 anos, então você faz quantos anos que foi? Ele nasceu em 1980... eu não sei, 1980 e pouco que foi que ele nasceu, esse meu filho. Eu não sei se foi em 86, 87, eu não sei, foi por aí. Então, eu não sabia que experiência era aquela que eu tinha passado, entende? Então, eu fiquei com isso na cabeça, né? Depois que um tempo que eu ouvi falar que tinha, essa palavra era EQM, né? EQM, experiência quase morte. Depois, com muitos anos atrás, que eu ouvi falar que era experiência quase morte. E foi muito engraçado isso, sabe? Porque muitas coisas já aconteceu comigo. Depois disso, já tive outras experiências também, tive uma experiência que eu tive com meu outro filho, também deficiente, que depois eu fiquei só com meu outro filho, né? Sozinha aqui em casa. Hoje eu tô sozinha, né? Minha filha já é casada, mora longe. E já aconteceu também uma coisa, mas não era EQM, que entrou uma luz dentro do meu quarto, e eu e ele tivemos a mesma experiência. A gente não sabe, até hoje a gente não sei o que aconteceu, se era extraterrestre que entrou, que experiência foi essa, que se vocês depois quiserem saber, eu conto para vocês também essa experiência. Que essa experiência que eu tive, eu e ele recebemos, eu não sei se foi um presente do quem veio, do que aconteceu, entende? E foi isso, entende? Que aconteceu, esse QM comigo. Então é um QM assim que eu não cheguei a entrar nesse portal de luz, porque eu fui puxada antes, entendeu? Mas eu sabia que nesse portal de luz era uma coisa boa, eu sentia isso dentro de mim.
E uma coisa que eu sentia que esse portal de luz que eu estava indo era uma coisa muito boa mesmo. E é engraçado que depois eu contando para o meu ex-marido, né, que depois também fui abandonada, eu contando para o meu ex-marido, ele falou que realmente ele estava na outra sala orando com a mãe dele, porque ele estava sabendo que ele sentia que o médico falou que era perigoso, né, o que era de risco, né, que era uma gravidez praticamente de risco também, né. E então ele estava orando, ele falou que realmente ele estava orando. E eu expliquei para ele direitinho como que ele estava. E ele falou, como que eu soube disso, né? Eu falei para ele, eu vi, aconteceu isso, isso e aquilo. Aí ele não acreditou muito, porque ele é uma pessoa que era crente, não acreditou, ele ficou meio assim, né? Mas eu fiquei com isso comigo. Então é isso que aconteceu, sabe? Eu tive essa experiência. E hoje que eu vim saber que muitas outras pessoas tiveram EQMs de várias maneiras, outras já entraram lá dentro, tiveram experiência de conversar, né, isso, aquilo, passou tudo. Eu não tive essa experiência de entrar lá dentro, eu só escutei uma voz falando, volta, mas uma voz bem grossa mesmo, volta, como dizendo, não é ainda para entrar ali, entende? Porque acho que eu tinha certeza que se eu entrasse, eu não voltaria mais, porque antes de acontecer tudo isso, eu tive, eu já tinha a sensação de que eu não ia voltar do parto, e eu falava com meu ex-marido, eu sinto que vai acontecer alguma coisa comigo, né, eu sinto que vai acontecer alguma coisa comigo, desse parto eu não voltarei. Aí a gente orava muito, eu pedia muito a Deus, porque eu falava, eu tenho um menino deficiente que eu preciso cuidar, então eu pedia muito, né, eu pedia muito para mim voltar de novo, se caso eu tivesse que ir, eu falava, não deixa eu ir, porque eu tenho uma criança que precisa de mim, né, e você veio outra criança também deficiente. E é isso, essa experiência. Oi, eu deixei para falar com a minha voz. Eu simplesmente amei. Você tem uma EQM clássica, maravilhosa. Eu acho que você contou muito bem a sua história. E é claro que eu quero saber do resto. Muito obrigada por compartilhar com a gente e já estou ansiosa pela continuação do que você tem para contar. Bom, eu vou contar para você que é uma coisa que eu passei, que eu não sei se foi um AQM direito que foi. Isso é mais um caso que aconteceu comigo. Quando meu filho morreu, o primeiro, aquele de 14 anos, o Tiago, eu fiquei muito atordoada, porque eu nunca tinha sentido na minha família uma perda. Então essa foi a primeira perda que eu tive assim de frente, assim com família. E eu fiquei muito abalada, né? Fiquei muito abalada e conforme o tempo foi passando, eu queria saber onde que ele estava, como que ele estava. E o outro irmão dele que ficou um tempo no pai e eu fiquei sozinha aqui em casa. Como a família do pai dele é maior, né? Então ele ficou com o pai dele e eu fiquei sozinha em casa. E eu sozinha em casa, eu fiquei muito triste, preocupada, sabe? Sentindo aquela perda, um vazio enorme. Eu ia pro quarto deles e eu via que não tinha ninguém, nada. Eu sei que eu estava sozinha. Aí chegou a tarde e eu estava, acho que muito cansada. Eu sentei na cama e fiquei pensando, né, no meu filho chorando. E de repente, eu não sei o que aconteceu comigo, eu apaguei. Não sei como, mas era tarde, não era noite, eu apaguei. E nesse tempo que eu apaguei, eu vi que eu fui direcionada para um lugar onde que tinha umas duas mulheres que estavam com uma Kombi e que estavam colocando tudo dentro da Kombi, pessoas, tinha criança, mulheres, e dentro dessa Kombi foi eu e o meu filho Jonathan, não o que tinha morrido ou que tinha ficado, que estava no pai, porque ele também é deficiente. Se eu falei para vocês que os dois é deficiente, né? E estava na Kombi sentado no meu colo
lá atrás da Kombi, nós ficamos, e a Kombi estava cheia de gente, e aquelas duas mulheres lá que estavam dirigindo a Kombi, estavam indo como se fosse assim para a Estrada de Santos, sabe, que tinha um monte de curva, e ela estava correndo, né, e eu sei que tinha mulheres falando para ela não correr, que tinha crianças lá, né, tudo, e eu e meu filho, eu me lembro que meu filho falou para mim, mãe, eu estou com medo. Eu falei, não, filho, calma, eu também estava com muito medo, mas eu tive que ficar calma para passar calma para ele, né? Eu falei, calma, filho, vai dar tudo certo. Eu sei dizer que aquelas duas mulheres começaram a brigar uma com a outra na direção, uma que estava na frente e a outra que estava dirigindo. Elas começaram a brigar, e começaram a brigar, falar um nome feio, sabe? E a gente lá atrás, assim, sabe, eu preocupada, assim, sabe, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo com essas mulheres? E aquela Topic e a Topic correndo naquela estrada. Eu sei que dizer que quando aquela, de repente, a perua, ela foi para uma curva e tinha um abismo, sabe? Como você está aí para o Santos, tem aquele abismo, aquelas montanhas que tem aquele abismo, né? Eu sei que a Topic caiu, começou a cair. No que caiu, eu falei, pronto, a gente... Eu segurei, abracei meu filho, as mulheres gritando lá, eu sei que eu abracei meu filho forte, assim, sabe? E sabendo que a gente ia morrer, né? Que caiu daquele abismo, a Topic e tudo, eu falei, a gente vai morrer. E eu abracei meu filho assim, sabe? Forte, como se fosse a última despedida. E eu sei que quando ela foi para cair, ela caiu num lugar assim, cheio de nuvens. Nuvem, sabe? Bem assim, nublado, sabe? E eu vi que, é engraçado que eu senti a Topic cair assim, e de repente a gente estava num lugar assim, de nuvens. E aí nós ficamos assim parados, sabe? As mulheres que estavam brigando, das crianças, as mães, tudo, eu e meu filho. E aí apareceu uns homens, tudo assim de uniforme azul, um homem alto, e umas pessoas assim, tudo de azul. E começou a mandar as pessoas ir para certos lugares. Aí falou para aquelas duas mulheres, ó, vocês duas vão para lá. E vocês vão para cá, vocês vão para cá. E quando chegou em mim, no Jonathan, aí falou assim para mim, e a senhora vai lá, e a senhora vai lá buscar, vai procurar quem que você está, vai achar quem que você está procurando. Aí eu e o Jonathan fomos num lugar assim, sabe? E atrás tinha um homem que seguia a gente. Aí nós fomos, eu e o Jonathan, e é engraçado que lá dentro o meu filho andava, ele não era mais deficiente, o meu filho andava, estava grande, sabe, quase o meu tamanho, assim, sabe, estava andando, e eu não tinha percebido, depois que eu fui perceber, e ele estava andando assim, aí a gente falou, vamos filho, vamos procurar, e eu ia procurar o meu filho, o Tiago, que tinha falecido. E eu sei que eu entrei em várias portas, eu entrava nas portas, e quando eu descobri, assim, as pessoas que estavam, assim, deitadas, assim, né, numa cama, não era ele, aí eu ia para outra, não era ele, aí eu ia para outra, até que eu cheguei numa porta, e aí eu descobri, assim, ele estava, assim, deitado, era ele, meu filho. Aí eu falei, filho, né? Ele falou, oi, mãe, tudo bem? Aí eu abracei ele, tão apertado assim, sabe? Eu sentia tudo, o abraço, que era uma coisa que era normal, assim, sabe? Como eu estava vivendo aquilo. Aí eu abracei ele assim, tão apertado assim, com aquela saudade, o Jonathan abraçou ele também, e do lado nosso não era mais aquele homem, era um homem que estava todinho de branco, alto, sabe? Um homem alto, que estava todinho de branco do nosso lado, do lado assim do Tiago. Eu me lembro que a gente conversou várias coisas, que eu não me lembro como foi a conversa, mas eu lembro que aquele moço, ele falava as coisas e a gente dava risada, a gente deu muitas risadas com ele, sabe, o moço deu muitas risadas. Eu me lembro que o meu filho falou para mim assim, mãe, eu estou bem, eu estou aqui me recuperando, porque quando ele faleceu, aqui na Terra, ele faleceu, estava entubado, ele ficou 45 dias entubado, sabe? E ele morreu assim, ele morreu num hospital. Então, quando ele foi para lá, ele estava falando para mim que ele estava se recuperando. Ele falou, mãe, eu estou me recuperando, eu estou bem,
Eu tô com a minha visão ainda meio ruinzinha, mas eu estou enxergando melhor. As minhas pernas, ele balançava as pernas assim, sabe? Coisa que era difícil ele fazer. Ele balançava as pernas e falou: já tô com as pernas bem melhor. Daqui a pouco eu já estou podendo correr por aí. Aí eu falei: nossa, filho, que bom, eu fiquei contente. Eu falei: que bom, filho, que bom que você tá, né, melhorando. Eu sei que depois eles me trouxeram para mim, pro meu filho, um prato de frutas, e eram umas frutas que eu nunca tinha comido na minha vida. Grande, sabe? Doce, tão gostosa. Eu não sei quem era aquela fruta. Parecia uma maçã, ao mesmo tempo uma laranja, pera, não sei. Era uma fruta com sabor que eu nunca tinha comido na minha vida. Eu nunca tinha visto aquela fruta na minha vida. Eu sei que ela enchia a minha mão e a gente comeu aquela fruta. Aí é engraçado que ele falou assim pra mim. Aí a gente ficou muito tempo conversando, eu não me lembro o quê. Eu matei a saudade dele. E meu filho do lado, conversando com ele também, sabe? Dando risada, tudo, de pé, né? Aí ele falou: mãe, agora vocês vão ter que voltar, porque aqui não é o seu lugar. Vocês não podem ficar aqui. Eu falei: não, por que, filho? Por que a gente não pode ficar aqui? Aí ele falou assim pra mim: porque vocês morreram lá na terra e tem muita gente chorando por vocês, né? Eu falei: mas como assim, filho? Vocês têm que voltar. Vocês não podem ficar aqui. Aí eu falei: filho, mas eu quero ficar aqui com você. Ele falou: não, não pode. Aí o moço falou: a senhora tem que voltar, que não pode ficar. Aí eu falei, aí eu comecei assim, sabe, chorar, querendo ficar com ele, porque eu tava com meus 2 filhos lá, né? E era muito gostoso ficar ali. Uma paz maravilhosa, sabe? E aí eu me lembro que ele falou assim: você tem que voltar, mãe, vocês têm que voltar. E ele falava: vocês têm que voltar. E repetia. E eu me lembro que começou a tocar um sino lá. Dlem, 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 dlem. Tocou um sino lá. E eu aqui acordei com o sino, mas não era o sino, era o telefone meu que estava tocando, porque antigamente tinha o telefone com fio, né? Aquele telefone. E o telefone meu estava tocando. E eu acordei assim. Aí eu acordei assim, sabe? E com lágrimas nos olhos. Assim, sabe? Com as lágrimas nos olhos. Aí eu acordei, era meu filho, o Jonathan, que estava ligando da casa do pai dele, estava ligando para mim. Aí o Jonathan: oi mãe, tudo bem? Aí ele falando pra mim: mãe, eu tive um sonho com o meu irmão. Ele tá bem, ele falava pra mim que ele tava bem, olha que coisa. Eu falei: ai filho, eu também tive um sonho. Pra mim era um sonho, né? Porque eu tava deitada, mas é como se eu tivesse ido pra lá. Ele falou: mas ele também falou: foi um sonho muito esquisito, porque era como se eu estivesse lá. E ele falava pra mim que ele tava bem. No lugar onde que ele estava, era um lugar muito assim, legal, que ele estava se recuperando, ele falava mais que ele estava bem. Eu falei: olha, eu tive a mesma coisa aqui. Aí eu falei: ó, filho, tá vendo? Ele veio avisar nós que ele estava bem, porque o meu filho estava segurando o choro, sabe, para não deixar, não chorar, para não deixar triste, para não deixar eu triste, entende? Um ficava segurando o choro para não deixar um outro triste. Aí ele me conversou comigo, desligou e eu fiquei mais aliviada. Daquele dia em diante, eu nunca mais tive o sofrimento pelo meu filho, o Tiago, o primeiro que foi. Então eu fiquei aliviada, porque ele veio avisar, né? Que é muito assim, que engraçado, né? Porque o meu outro filho também teve o mesmo aviso. Então eu não sei se isso foi uma QM de aviso, o que foi, mas eu tive essa experiência muito maravilhosa. Não tive mais sofrimento nenhum com esse meu filho primeiro. Então essa foi o caso que eu queria contar para você. Aí eu tive outra experiência, mas é totalmente diferente, que depois eu conto para você também. Então eu vou falar. Oi Maria, eu estou aqui me preparando, eu ia fazer o teu vídeo, mas eu gostaria de ouvir a tua outra experiência. Porque teve a experiência do parto, depois teve a experiência do acidente, né? Que você encontrou seus filhos. E depois teve uma outra experiência que você disse que ia me contar. E o teu vídeo está bem caminhado aqui, só que eu gostaria de colocar essa última parte que você ficou de me contar. Se for possível. Então, o que eu vou contar para você é que eu falei para você que já aconteceu muita coisa comigo,
muita coisa comigo, que tem uma coisa que eu não sei o que é isso que aconteceu comigo e com o meu filho, o último que faleceu, que ele estava vivo ainda. Então foi assim, começa assim. Esse meu filho, ele tinha mais ou menos naquela época, acho que uns 16 anos, mais ou menos, que já faz uns anos atrás, né? E o meu outro filho já tinha morrido, né? Eu só estava com esse, o último, né? O Jonathan. Vou falar o Jonathan porque é o que ficou por último. Eu estava com o Jonathan vivo ainda aqui comigo, né? Em casa. Ficou só eu e ele e o cachorro, que eu ainda tenho o cachorro, né? E eu botei nós estávamos assistindo televisão, normal, um dia. Chegou de noite, coloquei ele para dormir, era mais ou menos umas 10, 11 horas. Botei ele no quarto dele, porque ele tem o quarto dele e eu tenho o meu quarto. Botei ele no quarto dele e eu no meu quarto. E fomos dormir. Boa noite, filho, boa noite, mãe, eu te amo. E fomos dormir. Quando chegou mais ou menos de madrugada, eu não me lembro a hora certa, porque eu não tenho relógio no quarto, nada. Mas eu sei que era de madrugada, porque estava um silêncio, um silêncio. Devia ser umas 3 horas da manhã, por aí, porque estava um silêncio mesmo, um silêncio. Então, acho que estava todo mundo dormindo. E, de repente, entrou no meu quarto, assim, uma luz muito, mas muito, muito, muito forte. Uma luz tão forte que eu abri meus olhos. Primeiro, antes da luz, voltando atrás, antes da luz, eu escutei um barulho assim atrás, aqui do meu prédio, um barulho de como se fosse alguém pisando assim em folha seca, sabe, em casco de árvore seco, sabe, uma coisa assim, sabe, bem forte. E com isso eu também escutei um barulho de helicóptero, sabe, bem forte mesmo, que parecia que ia entrar aqui dentro do meu quarto. Mas isso era 3 horas da manhã, mas como eu moro numa periferia, eu ainda pensei comigo, porque eu acordei com isso. Ainda eu pensei comigo, nossa, eu acho que estão atrás de bandido, né? Mas 3 horas da manhã, tu sabe, parecia barulho de helicóptero. E o barulho bem forte mesmo, e aquele barulho de casco assim, sabe? Como se tivesse alguém pisando em folha seca. E de repente o barulho parou e entrou no meu quarto uma luz muito forte, mas muito forte, uma luz forte, quente. Quente, 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 quente. Porque quando eu vi o barulho de helicóptero, também voltando atrás, eu também parece... engraçado que eu via... E você vê que tem a parede, mas engraçado que eu conseguia ver, acho que pela janela do meu quarto, que tem aqui, como se fossem umas luzes de várias cores, assim. Por isso que eu achei que fosse polícia também, entende? Mas aí depois, de repente, entrou no meu quarto uma luz muito forte, 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 clara, mas clara que não dava para mim praticamente quase abrir o olho, sabe? E entrou no meu quarto. E o que entrou no meu quarto, eu vi na parede como se estivesse desenhado uma porta na parede, como se alguém quisesse entrar pelaquela porta, entende? Mas é engraçado que ninguém entrou, mas quando essa luz estava ali, eu olhei com meus olhos, que eu consegui abrir um pouquinho os meus olhos, que eu vi tudo isso, o meu corpo levantou automaticamente da minha cama, ele fez assim, ó, sabe? Eu fiquei sentada na cama, mas é como se alguém levantasse meu corpo, sem a minha vontade, o meu corpo levantou e ficou sentado na cama, sabe? E eu não conseguia me mexer. E só meus olhos que conseguiam me mexer, porque o meu corpo estava paralisado. Só meus olhos conseguiam me mexer, e mesmo assim, bem assim, cerrado, porque a luz era muito forte e quente dentro do meu quarto. E eu senti um medo muito grande, mas depois o medo paralisado. Só meus olhos conseguiam me mexer, e mesmo assim, bem assim, cerrado, porque a luz era muito forte e quente dentro do meu quarto. E eu senti um medo muito grande, mas depois o medo foi embora. Eu não senti mais medo, sabe? Aí eu não senti mais medo, mas eu estava pensando, quem que estava entrando no meu quarto? O que era aquela luz
tão forte, tão clara, que clareou muito meu quarto. Que era aquilo? Então meu cérebro começou, né, a pensar o que era aquilo. Aí de repente nisso, foi uma coisa assim, acho que muito tão rápida que aconteceu. Aí meu corpo pegou e desceu de novo, fez assim, vum. Ele desceu automaticamente, sem a minha vontade. Como ele levantou sem a minha vontade, ele desceu também sem a minha vontade. No que ele desceu sem a minha vontade, eu peguei e dormi. Eu dormi. Aí, eu levantei de manhã, e eu fiquei... Quando eu levantei de manhã, eu lembrei tudo que tinha acontecido. Eu lembrei tudo, e eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei na expectativa, falei, gente, mas o que foi aquilo? O que era aquilo que entrou no meu quarto? O que era? Aí eu levantei e fui no quarto do meu filho para falar para ele, né? Porque a gente conversava muito, né? A gente sempre trocou ideias, o meu filho era tudo para mim, né? A gente trocava ideia, tudo que acontecia comigo, com ele. Então eu fui lá falar com ele. Quando eu fui de manhã, logo que eu levantei falar com ele, porque, né, eu levanto, levanto ele, né? Lavo o rostinho dele, escovo os dentinhos dele, tudo era eu que fazia, porque ele era deficiente mesmo, ele tinha amiotrofia espinhal, então ele não fazia nada, ele só tinha o mesmo cérebro inteligentíssimo, né, mas o resto era tudo eu que fazia, banho, tudo. Então eu fui lá para pegar ele, mas eu fui para contar para ele, porque o que tinha acontecido comigo à noite, para ver se ele não tinha escutado, se ele não tinha, né, visto alguma coisa, ele também não tinha escutado, porque o barulho foi enorme do helicóptero, né, e o barulho de coisa. Eu falei, filho, você sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fui falar, filho, ele falou, mãe, eu tenho um negócio para te falar. Eu falei, o que foi? Aí ele começou a contar a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ele. Ele falou, mãe, aí eu deixei ele falar, né, aí ele falou, mãe, nossa, eu vi uma luz tão forte, entrou no meu quarto, uma luz forte, forte, que eu não conseguia entrar. O meu corpo levantou, mãe, ainda eu pensei que eu ia andar, mas, sabe, meu corpo levantou. Ele não levanta, né, ele não consegue levantar, o corpo dele levantou. Ele falou, meu corpo levantou, eu fiquei sentado na cama. E só que o meu filho já viu uma coisa diferente. Ele falou, como a janela dele fica lá fora, a minha fica na garagem, e o dele já fica para fora, né? Ele falou que ele disse que viu seres de cabeça muito grande, de olhos grandes e mãos e os dedos muito grandes. Ele disse que ele conseguiu ver pela janela. E ele disse que o barulho que eles falavam entre eles era assim, ó, sabe? Ele disse que não entendia o que eles falavam. E ele contou tudo. Eu falei, mas filha, aconteceu comigo também. Eu também vi a luz, eu também fiquei sentada. E ele falou que a luz entrou no quarto dele, era forte, era bem quente, sabe? Aí nós ficamos, né, abraçados um com o outro. Falei, mas que é isso, filho? Vai acontecer comigo, aconteceu com você? Aí eu falei, acho que aconteceu com mais gente do prédio. Eu vou perguntar para alguém, né, de 3 horas, esses horários. Alguém devia ter escutado. Aí eu fui perguntar pro pai de um meu colega, que ele... Como ele trabalhava mais assim à noite, ele chegava mais ou menos uma meia-noite, e o pai dele ficava fumando até tarde na janela, né? E eu falei, eu vou perguntar para ele, quem sabe ele escutou. Aí eu perguntei para ele falou, não, eu fiquei até as 2 e pouco na janela, eu não vi nada, não escutei nada, não vi nada no céu, não vi helicóptero, não vi nada, eu demoro para dormir, eu fui dormir, era mais ou menos umas quase 4 horas, não escutei nada, ele falou. Você tem certeza? Não escutou helicóptero? Não escutou nada? Barulho, luz, nada? E ele mora no mesmo, o prédio dele, o bloco dele é o mesmo que o meu. Ele falou, não escutei, só que fica em cima, e ele ainda em cima, né, ele é do 5º andar, o meu é 1º andar. Ele falou que não escutou nada. Eu falei, vou perguntar para mais alguém. Eu perguntei pro prédio praticamente inteiro, até o pessoal da rua, que sabe, ali, eles falaram que não viram nada esse dia, que todo mundo ali, ó, não escutou nada, helicóptero, não teve nada. E ficou por isso, até hoje, né, meu filho faleceu já, né, que eu te falei já. Então, até hoje, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei dizer uma coisa para você, não sei se isso é disso, ou pode ser que seja, né, alguma outra coisa, porque assim, o meu primeiro filho que faleceu, que era o mais novinho, que era muito mais forte do que esse meu filho, né, ele faleceu com 14 anos, e realmente a patologia deles, o médico falou que não chegaria à adolescência, tanto que o outro não chegou mesmo,
O outro com 14 anos para 15 anos ele faleceu. E o Jonathan também não era para chegar na adolescência. Mas depois disso que aconteceu com nós, o meu filho, ele conseguiu chegar até os 31 anos de idade, tanto que quando ele faleceu no hospital, o médico ficou abismado, porque falou que essa patologia não ia chegar a essa idade dele, né? Porque como ele já nasceu com isso, e ele era muito... Ele já teve 50 pneumonias internado. 50 pneumonias internado. O médico não sabe... Falou que ele era um guerreiro, né? Que quando ele estava morrendo no hospital, falou, ele foi um guerreiro, mãe. Né? Ele não tinha ferida nas costas, nada, nem na bunda. Ele era lisinho, sabe? Não tinha nada, e ele ficava mais deitado. Também eu cuidava muito. E o médico falou, nossa, ele foi um guerreiro, mãe, a senhora também, né? Então, então ele não era forte, e ele chegou até os 31 anos de idade, entendeu? Eu não sei, e eu com 64 anos de idade, eu fico boba de ver, porque eu me olho no espelho, eu não consigo ver juventude em mim, e as pessoas falam pra mim que eu não consigo envelhecer, que eu já tenho 64 anos, já sou avó, bisavó, e as pessoas falam para mim, Cidinha, você não envelhece. Eu não sei se tudo isso foi depois disso, ou foi um presente que eles deram para o meu filho, né, uma longevidade, ou se foi um retardamento de envelhecimento para mim, eu não sei. Eu sei que depois disso aconteceu isso. Então, mas quem foi que aconteceu? Quem foi que entrou lá? O que aconteceu com nós dois? O que era aquilo? Então eu não tenho uma resposta certa para dar. Eu não tenho uma resposta plausível, sabe, de falar é isso para dar para você. Não sei quem foi que aconteceu com a gente. Não sei. Entende? Então foi isso uma das coisas também. Ô Maria, eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, mas eu vou colocar a sua pergunta no vídeo. E outra coisa, e depois que eu falar para você, eu escapei de vários acidentes graves, né? Graves mesmo, que um foi na radial e outro foi de uma moto. Depois eu te conto como que foi. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.